Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o Evangelho no Lar. Isso é uma prática que o MAP faz todos os domingos às 20 horas. Então, convidamos aqui a todos não deixarem de assistir e convidar outros familiares, outros amigos também para assistir o Evangelho, porque o Evangelho é uma porta de luz, é um pontinho de luz no universo. E quando a gente tiver muitos pontinhos de luz, muitos, a gente vai ter o planeta todo iluminado. Então, essa é uma grande oportunidade. Então, sejam muito bem-vindos. Aproveitem as orações que aqui serão feitas, as leituras. Quem não conseguir acompanhar de imediato, depois pega o seu Evangelho, lê novamente o item. É uma grande oportunidade de aprendizados para todos nós. Não esqueçam de colocar a sua aguinha, convida a família toda. Marca um dia na semana, um horário. Na minha família só pode domingo, 9 horas da manhã. Então faça domingo. Não, é segunda, 10 horas da noite. Não tem problema. O dia que for da semana, só passa a fazer disso uma rotina. Com certeza. Que é a rotina de você fazer toda semana, que você vai iluminando um pouquinho, e depois vira uma grande luz. É uma paz para o seu lar. Se você começar a fazer, você vai perceber isso. Então, aproveitem e façam isso. Façam o Evangelho no Lar, coloquem a água, ao final bebam a água e vai assim acompanhando essa nossa rotina, a sequência que vai ser feita aqui, né, o roteiro, que aí vocês vão aprender a fazer o Evangelho no Lar, ó, a família toda vai ficar bem. Tá? Então, uma boa noite para todos. Eu vou ler o Evangelho, a Mônica que vai ler Vinha de Luz, vamos fazer nossas preces e vamos aproveitar esse momento de muita paz e de muita felicidade, porque o Evangelho é felicidade para o nosso lar. Muito boa noite. Boa noite a todos, que Jesus possa todos nos envolver neste momento. Então, do nosso livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 135, Paz. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa mensagem é de Paulo e está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da nova era, compreendendo que,
se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Fantástica a mensagem, né? Fantástica e tudo a ver com o Evangelho no lar. Eu não resisto, Mônica, e tenho que repetir uma frase que tem aí. Os filhos nos estão confiados para que eles possam crescer. Muito Então, é uma bom. responsabilidade que a gente recebe e que a gente tem que abraçar com muito carinho, muito amor, que é o que fala aí. E sempre com equilíbrio, né? Mas você faz nossa prece inicial, Mônica. Faço. Depois, quando a gente comentar o Evangelho, a gente entra um pouquinho aí pelo livro É também. porque está fantástico. É verdade. Exige comentários. Então vamos elevar os nossos pensamentos neste momento ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos pensar nos seus olhos doces, nos seus braços abertos a nos envolver nesse instante. Nesse instante em que buscamos a luz do Mestre, o amor divino para os nossos lares. Que neste momento essa luz brilhe para todos nós, que esse amor nos envolva e que o nosso Evangelho, com essas mensagens que chegarão até nós, possam realmente tocar os nossos corações, para que consigamos senti-las, colocar nela os nossos sentimentos, usando-as na nossa prática diária. Que os bons espíritos que nos rodeiam e, acima de tudo, Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, possam abençoar a nossa reunião nesse instante. Graças a Deus. Agora nós vamos à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. E, como nada é por acaso, Mônica, caiu aqui o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o item a paciência. Paciência e paz, acho que estão juntinhos, né? Aliás, a paciência é a ciência da paz, né? Pois é, exatamente. E o item 7, então, quem não estiver com o Evangelho na mão e depois quiser fazer a leitura com mais calma, é sempre bem-vindo. Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus Onipotente, que pela dor neste mundo os marcou a glória do céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Nossa, tanto tempo, né? E tão atual, uma mensagem tão O atual. nosso evangelho é sempre atual, né? Muito atual. E ele fala aqui da paciência, né?
E a gente tem que começar com paciência em nós mesmos. Quando a gente consegue ter paciência com a gente nos amando, né, Áurea? A gente consegue transferir um pouquinho para o outro. Porque às vezes a gente esquece de ter a paciência conosco. A gente está vivendo um período muito atribulado e com a agilidade da internet a gente quer tudo para ontem. Quanto mais a gente quer as coisas mais rápido, mais impaciente a gente fica. E aí vem as crises de ansiedade, depressão, porque a gente fica decepcionado conosco mesmo. Então aí abre um leque de outras doenças. Então vamos começar a ter paciência conosco mesmo. Como é que a gente faz isso, Mônica? Não é fácil, né? Não é fácil, não. Ter paciência. Então a gente primeiro, a gente pensa muito sobre cada ensinamento que o Evangelho traz, a gente tem que estar sempre refletindo. E nós estamos aí com uma série, que também foi falada aí no livro, que é Filhos, né? Filhos. Aqui também fala que a gente tem paciência com quem está à nossa volta. Começa pelos filhos. É nossa, né? Nosso lar, né? Nossa responsabilidade com os filhos, né? E essa responsabilidade tem que ser com paciência, com caridade, como também foi colocado aqui. Né? E com muito amor. Com muito amor. Nós estamos com uma série, As Crianças da Nova Era. Aí que o MAP está passando para nós toda terça-feira às 20 horas, pelo nosso Facebook, pelo YouTube, todos os canais que o MAP tem de comunicação aí pela internet. E nessa semana, eu estava escutando, já tivemos duas passagens, né? Dois programas. Dois programas, exatamente, vai ser toda terça-feira. Então, no segundo programa, a colega que está lá trazendo esses ensinamentos para a gente, ela é muito preparada no assunto, ela estava falando que ela chegou no ambiente onde a filhinha dela estava, tudo pintado, parede, chão, e aqui dá aquela raiva na gente, né? Nós temos raiva, viu? Nós não somos santinhos, não. Aliás, tudo que a gente fala aqui, primeiro é para nós mesmos. Nós somos os primeiros que precisamos ouvir. Uma amiga minha sempre falava, e colocar em prática. Uma amiga minha sempre falava que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Pois é. E aí, quando ela viu aquilo tudo, ela falou, o que eu vou fazer? Ela saiu, para ela ter controle e ter a paciência. Ela foi tomar um banho. Deixou aquilo tudo como estava, não falou nada, falou para a criança só, espera um pouquinho que eu vou vou me acalmar. E aí tomou um banho, refletiu, e depois veio e resolveu a situação. Assistam a essa série que vale a pena. Então aí a gente tem que ter essa paciência. Primeiro a gente se controlar, né? Sim. Eu preciso estar paciente comigo para eu poder passar a paciência para o outro. Porque se eu não estiver paciente comigo, como é que eu vou ter paciência com o outro? Lembrando sempre que eu sou tão imperfeito quanto o outro. Então, muitas vezes a gente fica impaciente ou fica aborrecido com o que o outro faz, mas se a gente pensar bem, a gente faz coisas piores, né? Então, a gente tem que lembrar disso sempre. E esse livro, essa mensagem eu achei fantástica, porque a paciência, como você começou falando, ela tem que ser sempre exercida, além de primeiro com nós mesmos, depois dentro do nosso lar. Porque a gente sabe que os lares, num planeta de provas e expiações, como a Terra, são constituídos principalmente de espíritos que têm pendências a acertarem nessa vida. Então, se a gente deixar se levar pela irritação, pela impaciência, a gente vai acabar indo por caminhos que não deve ir. Né? Lembrando sempre, esse exemplo do banho foi fantástico, foi maravilhoso. Que se alguém dentro da sua casa te fizer algo que te irrite muito, como foi o caso da mãe com o filho aí, a água é um santo remédio. Já dizia Chico... Até que a gente já bota aqui, né? Já dizia Chico com a água da paciência, né? Quando aquela senhora foi buscá-lo, ele falou para colocar a água na boca e ficar com a água na boca enquanto estivesse com raiva, né? Exatamente. Então, a paciência tem que ser raiva, com vontade de fazer fofoca, falar mal do outro, outra coisa. Bota a aguinha na boca, que aí você vai prestar atenção na água. Passar pelos crivos, sempre os 3 crivos, né? Da verdade, da utilidade, da bondade. Exatamente. É útil? É bom? É verdadeiro? Então, a gente bota na boca aquela aguinha, pensa e aí a gente age. E como foi falado aqui, a paciência também é uma caridade, né, Mônica? Às vezes a gente não tem paciência de ouvir o outro falar uma frase inteira. No meio a gente corta.
Aí já bota a nossa opinião. E se ele tivesse concluído a frase, ele queria falar outra coisa. E isso deixa o outro tão a gente triste. interpreta errado. Está precisando, às vezes, falar e a gente não tem paciência para ouvir. É verdade. Né? Então, e é uma caridade. A gente sabe que a paciência também é uma caridade. Então, irmão, a gente ficaria falando aqui a noite toda, né? Tem muita coisa para falar dessa página que foi lida do Livrinha de Luz, daqui do Evangelho, mas começa a aproximar o nosso horário, né? Que a gente programou para fazer nosso Evangelho no Lar. Então a gente vai ter que parar por aqui, Mônica. Ai, que infelizmente, pena. infelizmente. Mas nós teremos outras oportunidades de conversar. Lembrando sempre que essa paciência deve ser exercida conosco, com os nossos filhos no nosso lar, e a gente buscar estender para a nossa sociedade. Exatamente. Lembrando sempre do trânsito. Sim, também o trânsito. Nós somos tão impacientes no trânsito, né? Temos... Aliás, nós somos pacientes com tudo hoje em dia, sabia? Nós precisamos muito... E Jesus, a paciência que ele teve conosco, né? Tá tendo, Mônica. 2 anos a gente fazendo, 2000 anos a gente fazendo um monte de besteira e ele lá esperando e nos ajudando, nos dando, trazendo tantas bênçãos diárias que a gente esquece de agradecer. Bom, tem muita coisa para falar, mas a gente vai ter outra oportunidade de voltar a esse tema. Com certeza. E agora vamos à nossa prece final. Depois nós vamos beber a nossa aguinha. Então vamos fechar os nossos olhos. Imaginar Jesus no nosso lar, abraçando toda a família. E nós vamos conversar com o Mestre, agradecendo, começar agradecendo. Agradecendo pelas bênçãos que recebemos diariamente. Muitas delas nem percebemos, mas recebemos muitas bênçãos. Então, Mestre Jesus, obrigada por tudo. Obrigado pela paciência que tem conosco, de nos dar sempre a oportunidade de um recomeço, de fazer diferente. Então, Mestre, nos ajuda a refletir sobre tudo que fazemos. Nos ajuda a nos melhorarmos a cada dia mais, para que possamos irmos nos aproximando cada vez mais de Ti. Então, envolve a nossa família, envolve os nossos amigos, envolve o nosso planeta, Mestre, com suas bênçãos de amor, de paz, de luz, de caridade. Que todos nós possamos sempre nos reconhecer como irmãos. E que com essa caridade que tanto precisamos ter, Mestre, caridade da paciência, caridade do amor, possamos nos fortalecer cada dia mais e nos tornarmos realmente dignos de sermos seu irmão. Então, Jesus nos abençoa hoje e sempre, abençoa o nosso MAP. Agradecemos a Francisca e a Fabiano por manter nossa casa aberta, por estar sempre nos abençoando e nos protegendo. Então, Jesus, nos proteja a todos. Proteja o nosso planeta Terra, para que cada dia mais possa caminhar para a geração com muita luz. Obrigado, Mestre Jesus, e esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, não esqueçam de tomar a aguinha, que aqui virou um remedinho para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. E que as bênçãos do Mestre Jesus envolvam a todos. Assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Paz.